Meus queridos e maravilhosos alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula com vocês sobre a importância da mídia na democracia, tá ok, meus queridos? Vamos focar aqui, meu querido diretor, para que a gente possa dar continuidade à nossa construção do nosso senso crítico. Em relação a esse assunto tão importante que eu sempre falo, a mídia possui um papel, gente, preponderante ao ponto de definir os assuntos sobre quais as pessoas conversam dentro de casa, do ponto do ônibus e no trabalho. A mídia, ela consegue, certo? Dizer o papel dela em assuntos sobre quais as pessoas conversam. Ela tá ligada em tudo. Eu não sei se você já se sentiu vigiado, professor João Paulo. Você tá falando uma coisa com seu colega sobre casa, né? Rapaz, eu não sei o que, eu quero construir uma casa com um sítio, ter 10 cabeças de gado. Aí, de repente, tu chega em casa, aí tu coloca no Google, ou tu coloca no Instagram e aparece umas cabeças de gado. Entendeu, professor Elisete? Às vezes acontece que tu fica, oxente, como é que a internet sabe disso? Né? Às vezes a internet, né, de modo, ela pode selecionar temas já para vocês. Mas depende desses temas, é porque ele está te avaliando. Não sei se já aconteceu, professor Elisete. Você está ali, você está ali naquele sentido, aí você busca, aí você fica assim, meu Deus do céu, realmente é interessante essas questões que eu estava falando, de repente aparece. Como é que pode? Então, gente, vocês acreditam nisso, que nós somos manipulados? Até na questão do que a gente está pensando. Por exemplo, eu estava pesquisando uma pós e um curso superior em sistema de informação. Meu amigo, eu estou sendo bombardeado de tanto propaganda de faculdade que eu digo, meu Deus do céu, propaganda demais, o meu rumo, não pode, entendeu? Ah, Maria, só porque eu pesquisei algo simples e aparece. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Acontece, meus amados alunos. Acontece muito aparecer essas coisas. Então, meus queridos, nós, como pessoas, tem que ficar ligado na internet para não cairmos nessa questão. Cauã, aí Cauã Silva, de São José do Piauí, acontece. Certo? Aí a Maria Luísa de Beneditinos, Alex Lima. Então, Alex Lima, a importância do compromisso da mídia com a sociedade. Por isso, é dada a responsabilidade social da mídia, gente. Dela que ela faça o necessário para contribuir na melhoria da sociedade, como um todo. Então, a mídia, ela tem que trazer debates. Ela tem que chegar e dizer assim, olha, gente, como nós somos hoje um das mídias mais importantes do mundo, a gente pode, por exemplo, o Twitter. O Twitter antigamente proibia a pessoa colocar algum tipo de opinião, certo? Algum tipo de opinião, e você era bloqueado, ou algum tipo de sua fala, ela acabava apagando, te bloqueando. Aí as pessoas diziam assim, rapaz, e a liberdade de expressão? A Luana, lá de São José do Piauí, ela pega e coloca um discurso da opinião dela em relação a um determinado, certo, pessoa importante da cidade dela. Aí, de repente, a mídia apaga. Entendeu? Ah, mas cadê minha liberdade de expressão? Mas tem que ver se for um discurso de ódio, se for um discurso de violência. Entendeu? Então, tem que ver a responsabilidade social que essas mídias têm que ter com a sociedade. Eu não posso estar aí, gente, tacando tudo que eu penso, minha opinião. E também, se eu colocar minha opinião, Alex, eu não posso, de maneira alguma, chegar lá e agredir verbalmente a outra pessoa. Tem gente que agride a outra pessoa verbalmente,
né? Eu acho interessante no mundo da internet, como eu sempre falei aqui para vocês. Eu acho muito interessante esse negócio. Se tu der tua opinião na internet, meu querido aluno, tem gente que vai em cima, te agride. Te agride demais. Aí vocês imaginam. Então, cuidado, meus queridos. Dessas questões, desses discursos. Falar o que quer. Falar o que quer. Então, não podemos fazer esse tipo de expressão. Principalmente, falar de maneira agressiva. A pessoa pega de maneira agressiva mesmo. Fala, não sei o que, vai tomar não sei o que. Não sei o que, minha opinião. Aí começa a agredir. Rapaz, é loucura demais, sábio. Se tu entrar em uma rede social agora, meu querido. Se tu entrar numa rede social agora. E qualquer opinião que tu colocar lá, alguém do nada vai aparecer e te dizer que tu tá errado. Dizendo que tu é doido. Entendeu? Dizendo que tu não é de onde. Aí te agride verbalmente. Não discute de maneira saudável. De maneira agressiva. De maneira agressiva. De maneira agressiva, de uma maneira assim que você se assusta. Eu já me assustei. Por isso, gente, eu não coloco, eu nem posto muita coisa. Eu não. Morro de medo de postar algo ou alguma coisa e a pessoa me agredir. Horrível. As pessoas podem sim agredir você. E o ódio de graça. Ali, ó, o discurso de ódio. Aí tu fica, meu Deus, pra que isso? A pessoa vai me agredir do nada. Eu nem conheço. Se você nem conhece. Então nós temos que observar. Entendeu? Então, temos. O professor João Paulo colocou assim. E ainda fica escondido por trás de um celular, por exemplo. Aí fica à vontade para falar muita coisa sem a mínima preocupação se vai agredir ou não verbalmente a outra pessoa. Verdade. Luana diz assim: é preciso ter um equilíbrio entre dizer minha opinião nem detonar dos outros. A Luana coloca. Muito bem, professor João Paulo. E a Luana Souza Pereira. Perfeito. Ótima opinião de vocês. Realmente a pessoa fica escondida e fala o que quer. Eu evito, professor João Paulo. Eu evito discutir internet. Eu nem discuto em Twitter, internet. Eu não defendo ninguém ali naquele momento. Eu não coloco minha opinião, porque minha opinião, a pessoa, você vai se colocar lá no lugar do outro, não sei o quê. Eu tenho vontade de me expressar em muitas coisas, professor João Paulo. Entendeu? Uma vez, professor João Paulo, só para tu ter ideia, cara, eu fui agredido por muitas mulheres. Isso aqui é um fato real, certo? Por que eu fui agredido por muitas mulheres? Porque eu disse que eu era contra o aborto. Algumas mulheres foram no meu PV, entendeu? Discutir essas questões de uma forma muito agressiva. Entendeu? Eu sou contra o aborto. Aqui é a minha opinião, tá, gente? Isso aqui é minha opinião. Eu sou contra o aborto. Seja de qualquer forma. Eu sou contra o aborto. Certo? Eu sou contra tirar uma vida. Essa é a minha opinião. Certo? Só que eu coloquei no Instagram, sabe? Eu coloquei lá, sabe? Essa é a minha opinião. Porque aconteceu uns casos aqui em Teresina, eu fui em outros lugares aí, eu coloquei, ó, gente, foi uma vida, não sei o que, foi tirada, não sei o que. Aí as pessoas foram no meu PV e colocaram um discurso de ódio lá em relação a... Colocaram assim, pimenta no não sei o que, nos outros é refresco. Se fosse tu no lugar dela, tu não sabe de nada, que tu é homem, não sei o que. Entendeu? Tem que tirar mesmo.
Porque quem que ia cuidar dessa criança? Aí eu disse, não, pode botar para adoção. Quem vai adotar a criança dos outros? Não sei o quê. Aí começaram a falar um monte de coisa. Aí eu fui tentar conversar com calma. Eu disse, não, vem cá. Eu sei que é a sua opinião, vamos tentar conversar aqui. Eu fui dar atenção. Só que eu dava argumentação, certo? Embasado em alguma coisa. Tantas questões bíblicas, religiosas, que eu não tenho religião, mas eu tenho fé. Falei para ela essas questões. E eu disse que tinha que procurar outras alternativas para que não pudesse tirar a vida daquela criança. Aí, algumas pessoas que é formada em direito, claro, com respeito, foram lá e disseram que não, eu tinha que olhar para o lado do direito. Sei o que é, digo, gente, muito complicado, é uma questão muito delicada. Cada um tem sua opinião formada em relação a isso. Então, houve, sabe, esse discurso no meu PV, cara. Eu recebi nesse dia, sem mentira nenhuma, 53 mensagens. 53 mensagens. Aí eu apaguei. Pra tu ter ideia, cara, eu coloquei, ficou acho que 5 segundos. Eu acho que uns 5 minutos no meu Instagram, viu, professor João Paulo? E eu apaguei porque eu tava de saco cheio das pessoas encherem meu saco, onde opiniões não cabiam. Era a minha opinião, era a minha visão e eu não fui respeitado. Porque eu sou contra o aborto. E algumas pessoas são a favores. E as pessoas que foram a favor não souberam argumentar. Até no momento, né? Não souberam argumentar comigo, Luana. Aí eu fiquei achando assim, meu Deus, a gente não pode postar nada, cara. Sabe? Fiquei com medo de postar qualquer coisa. Entendeu? Uma vez um colega meu foi. Não, colega não. Tô mentindo. Calma aí. Minha mãe. Minha mãe foi reprimida lá no shopping aqui de Teresina. Não vou falar o nome do shopping, mas ela foi reprimida porque eu tenho um sobrinho, certo? Que ele é negro, meu sobrinho. Aí a gente botou um apelido carinhoso de meu preto. Eu não vejo problema. Aí a gente fala, ei, meu pretinho, vem cá. Ei, meu negro, meu preto. Aí uma mulher chegou do nada, nós nem conhecia ela, falou pra mãe, ei, vocês não podem falar assim com ele, não. Vai gerar preconceito contra o sobrinho de vocês. Aí eu, não, mas aqui é uma forma carinhosa, mas vamos tirar essa forma carinhosa. Não, eu digo, não, mas não tem preconceito. Aí eu fiquei assim, não entendi, senhora, a sua opinião. Diz, não, mas eu só tô dando uma opinião pra vocês pararem de falar assim. Chama ele pelo nome, ele não tem nome? Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu não entendi isso. Aí eu fiquei aquela, a mãe, meu Deus do céu, a pessoa nem conhece a gente. Veio falar assim conosco. Entendi, respeitei a opinião dela, tudo bem. Mas eu acho que. Entendeu? Eu fiquei assim, né? Eu não sei até que ponto ela pode ter sofrido algum tipo de preconceito por causa de um apelido. Que certos apelidos, a forma carinhosa, as pessoas às vezes fazem muito tempestade em copo d'água, entendeu? Muita tempestade em copo d'água em relação a certos apelidos carinhosos que a gente coloca. Meu negro, meu pretinho, alguma coisa do tipo, eu não vejo, essa é a minha opinião. Vocês podem ser contra isso, tá? Vocês podem se expressar, mas eu não vejo problema. Porque tem certos apelidos carinhosos. A Elisete colocou assim: eu sou contra o aborto e também sou a favor ao respeito à opinião de todos. Perfeito. Perfeito. Gosto de ver essas questões. É um tipo de tratamento de mídia, temos mesmo. Ó, e se tratando de mídia, temos ao menos o jornalismo informativo. Temos 3 tipos de jornalismo atual. Nós temos o informativo, nós temos o investigativo e nós temos o opinativo. Existem esses 3 tipos, tá, gente? Para quem não conhecia, Dari Souza, para nem conhecer, tem gente que não conhece. Para cada caso é um caso. Perfeito, professora Elisete. Para cada caso é um caso. Aí tem que. É algo que a gente tem que sentar debater. Muito, professora Elisete. Muito mesmo. Porque cada caso é um caso, existe N variáveis
que precisam ser discutidos e colocados na mesa para que a gente chegue a um denominador comum. Sem agressão, é claro, né? Porque as pessoas acabam agredindo, né, o outro. Isso é uma forma muito louca. Um dos grandes problemas é quando algum deles vem disfarçado de outro, e principalmente quando o público não sabe discernir entre eles, assumindo a informação obtida como verdadeira, sem condições de análise crítica, né? Então, existem jornalismo disfarçados de investigativo, opinativo e informativo. O que eles fazem mais é o jornalismo de destrutivo. Alguns jornais acabam utilizando desse poder de comunicação em massa e acabam querendo manipular, certo? Manipular. Entendeu? Manipular essas questões, dessas visões, de tentar, sabe, te manipular, cara, te colocar uma visão que não existe. As pessoas, às vezes, elas acabam focando num só ponto, além de achar e dizer assim, poxa, como é que o nosso, os três poderes, vamos lá, vamos tentar colocar aqui os três poderes. Quem são os três poderes? São o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Quem elabora as leis? Junto com quem? Então, eu tenho o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por quantos membros? Qual é as funções dele? Aí, a partir do momento, sabe, que tu estuda quais a função do Congresso Nacional, qual a função de uma casa legislativa, tu começa a ter uma opinião diferente do que em relação traz a mídia. Vocês estão conseguindo me compreender onde eu estou querendo chegar? Eu sou aqui, nossa aula é a partidária, tá, gente? Eu não falo de política. E nunca vou falar. Eu nunca vou falar de política. Nunca. Sou apartidário. Eu nunca vou falar de religião. Eu nunca vou falar de futebol. São coisas que eu não coloco aqui em pauta como professor. Certo? Como professor. Mas o que eu estou colocando aqui é como funcionam as leis. O legislativo não elabora as leis e fiscaliza. Entendeu? Então nós temos que focar neles. Então, às vezes, o jornalismo informativo, investigativo e opinativo, ele acaba manipulando a mente dos jovens. Porque os jovens não entendem como é que funciona o Congresso Nacional. Aí ele acaba focando numa figura. Só numa figura. Aí acaba complicando o entendimento. Você acaba não conseguindo discernir a informação como verdadeira ou falsa. Porque você acha que quem tem um poder maior é só um. Quem manda no país é só uma pessoa. Quem manda no estado é só o governador. Em relação às leis, os projetos de leis. Quem administra dentro da administração pública é só uma figura. Só foca no prefeito. O prefeito da cidade da Elisete. Só ele. Ele que é o culpado. Hipoteticamente, de um determinado caso. Não é, gente. Porque ele não trabalha só. Ele não trabalha sozinho, esse prefeito, esse governador não trabalha sozinho. Esse presidente não trabalha sozinho. Eles existem os membros que ajudam a administrar um país, um estado ou um município. Mas qual o problema da população? Foca só em um. Achando que é só ele que é culpado. Só aquilo ali vai ser quando eu quero, como é que chama? A questão do tirar o mal pela raiz. Você tá entendendo, Lisete? Como é que eu quero tirar o mal pela raiz? Como? Pegando tudo. Não é só tirando os galhos, as folhas. Mas tem que ser toda pela raiz. E a raiz vem de onde, professor Gilvan? Aí vem da Casa Legislativa. A Casa Legislativa comanda junto com essa figura do Poder Executivo. Estão conseguindo compreender, gente? Por isso que nós somos manipulados. Porque vocês, jovens, não conseguem discernir o que é um Congresso Nacional, o que é uma Assembleia Legislativa, o que é uma Câmara Municipal. Qual é o papel deles para a sociedade.
Então a mídia, ela se aproveita dessa falta de nosso conhecimento para manipular nossa cabeça. E tu acaba acreditando, 100%. Vocês estão conseguindo compreender? Eu não estou falando de todas as mídias. Vocês entendem a importância e o compromisso da mídia com a sociedade. Olha a importância, entendeu? É focar só numa figura. Então a mídia, gente, é essencial na manutenção da burocracia. De acordo com o Vitor e com o Bruno, ressalto a importância dos vínculos de comunicação para a sociedade. É importante demais, meus queridos. Entendeu? O papel e as mídias têm hoje na sociedade o que, professor Gilvan? É inegável o papel das mídias tem hoje na sociedade. É inegável. Seja para o bem ou para o mal, as suas mais variadas formas. Ela pode ser falada, escrita, televisada e até feita pelos meios de comunicação, certo? Possíveis. Inspira discussões, ajuda a forjar ou fortalecer um ponto de vista, informa, muitas vezes também desinforma. Ó, desinforma. Isso é o maior medo que eu tenho hoje devido às mídias sociais. O poder legislativo é composto por vereadores, deputados, senadores e tem mais responsabilidade de resolver questões do que o poder executivo. Perfeito, professor João Paulo. Se todos conseguissem ter essa sua visão, professor João Paulo, nós conseguiríamos mudar muita coisa no nosso país, no nosso estado, no nosso município, no nosso tudo. E a gente poderia mudar sim. O problema é que as pessoas só enxergam uma figura, somente uma figura. E lembrando, professor João Paulo, eu não estou defendendo aqui nem A, nem B, nem C, nem D. E nem estou falando de partido político. O meu papel aqui como professor do canal Educação é fazer com que vocês comecem a se estudar. Vocês comecem a estudar, comecem a ler, meus queridos jovens. Fazer leituras. Entender o papel do poder legislativo. Porque as pessoas acabam não entendendo. Entendeu? Então, meus queridos alunos, temos esta preocupação. Certo? Temos essa preocupação nessas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Certo? Para vocês conseguirem compreender e entender como é esses fatores. Entendeu para entender? A importância desses fatores para dentro das organizações, para a gente poder conduzir, entendeu? Dessas questões. Conseguiram, meus queridos, entender o que o professor João Paulo colocou? Qual é a opinião dele? A visão do professor João Paulo? Ou não? Conseguiram, né? Então, é muito interessante a gente começar a ter esse senso, esse pensamento crítico, para a gente não receber desinformações. Conseguiram entender? Então, meus queridos alunos, é isso que eu estou querendo colocar para vocês, certo? Essas questões, para vocês não saírem por aí desinformados. Então, a mídia é essencial para a manutenção de uma democracia. A mídia é essencial. No entanto, não significa que as custas desse argumento ele possa manipular, ainda que de forma velada, tudo que é vinculado, a fim de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos acusam a fazer. Muitas pessoas acabam fazendo esse tipo de manipulação, certo? Dentro da mídia. Então, nesse contexto, qual o papel real da mídia na sociedade?
Até que ponto deve atuar e quais são os seus limites de Estado? Ele merece ser demonizado? Certo, pessoal? O que deve ser visto como instrumento? Então, alguns argumentos. Segundo Vitor, coordenador do Grupo de Pesquisa de Jornalismo, Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Bruno Paes, economista, pesquisador do Núcleo de São Paulo, ele diz o seguinte: a mídia não pode ser condenada por todos os maléficos da sociedade. Olha o argumento dele. Ele diz também: quem normalmente propõe esse argumento são aquelas pessoas que acabam trazendo, pelo papel que elas exercem na sociedade, uma perspectiva mídia-cêntrica, afirmou esse professor. Outro ponto. Essa visão é configurada como se observa tudo pelas lentes da mídia, de modo que acaba se amplificando as possíveis relações da mídia. Ou seja, gente, a mídia tem um papel tão importante de comunicar, de informar, de investigar, que tudo que passa lá, eles acabam vendo, certo? Eles acabam vendo a importância. Deu para entender? Conseguiram compreender, meus queridos? Ok? Ou não? Tranquilo? Algum outro exemplo, hein, meus queridos? Compreendido? Opa, beleza. Vamos para frente. Então, gente, alguns questionamentos. Para o professor Bruno Paes, a importância dos vínculos de comunicação, professora Lidiane, o argumento em que o jornalismo é uma das soluções para a sociedade democrática mais forte. Gente, se a gente conseguisse utilizar as mídias, principalmente o jornalismo, que é o jornalismo investigativo, o jornalismo informativo e opinativo, a gente conseguisse fazer com que eles trabalhassem todos, porque na maioria não trabalha, professora Lidiane, com essas questões de compromisso com a sociedade, com compromisso com a democracia, mas trabalham para manipular a maioria, entendeu? Traz mais desinformações, certo? Mais desinformações, muita gente, muita. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, entendeu? Tem bastante cuidado sobre muitas coisas que estão acontecendo, certo? Muitas coisas. Então houve muita manipulação, muita gente, de informações, houve muita manipulação, entendeu? Hoje a solução para a gente viver sim uma sociedade mais digna, certo? Mais digna, meus queridos alunos, seria se a gente conseguisse, da melhor maneira possível, fazer com que a mídia trabalhasse com maior responsabilidade. Com maior responsabilidade. Certo? Aí como, professor? Trazendo informações verídicas, concretas. A importância da mídia como reguladora dos órgãos públicos sempre atenta a revelar o desvio para constranger os poderosos em nome de quem não tem poder. Às vezes acontece. Ele também apontou para a importância da mídia como reguladora dos órgãos públicos, sempre atenta para revelar os desvios, para constranger os poderosos em nome de quem não tem poder, ou vice-versa, certo? Manipular informações. Alguns questionamentos que também o professor apontou, certo? Alguns questionamentos
Ele apontou que no Brasil atual há mais aparelhos celulares do que pessoas, ó, presta atenção. Sendo assim, podemos considerar a internet como disseminada no nosso país. Ele relembrou que um grande porém, há uma desigualdade de distribuição e de acesso da internet. Em alguns lugares mais distantes do centro das grandes metrópoles, por exemplo, a maioria não tem planos de internet, são pré-pagos e muitos desses acessos é apenas pelo WhatsApp e Facebook, que não são fontes confiáveis de informação. Olha aonde, professora Leidiane Lima, aonde a maioria dos nossos jovens pegam informações, leituras, WhatsApp, Facebook ou Instagram. Eles não procuram mais sites, eles não procuram livros. Como a professora Elisete colocou lá em cima, as bibliotecas. Ó, professora, eu passei foi 2 anos na minha vida, a senhora tem ideia, 2 anos na minha vida em Pedro II, no Instituto Federal, dando aula lá como professor substituto. Eu ia para a biblioteca todo dia à tarde elaborar minhas aulas, porque eu dava aula manhã e noite. E eu utilizava o período da tarde para elaborar, estudar, pesquisar. E eu ia para a biblioteca do Instituto Federal. Chegava lá, eu via pouco uso na biblioteca. Pouco uso. Aí tu se pergunta, meu Deus do céu, pouco uso. Como assim, professor? Por que está tendo pouco uso na biblioteca? O que está acontecendo? Entendeu? Aí vocês perguntam. O que está acontecendo com os jovens? Porque eles não vêm aqui ler um livro, fazer uma pesquisa. Aí o que foi que eu fiz no meu curso superior de administração, né? Eu fui no meu curso superior e pedi para os alunos fazerem pesquisas nos livros de marketing que existia lá na biblioteca, os de marketing, para poder dar uma olhada nessas questões. Para tu ter ideia. Para tu ter ideia. E eu fiquei bestificado. Eu digo, professor Gilvan, como é que pode? Aqui, os alunos nem sabiam se tinha biblioteca. É sério, Legiane. Tinha gente que nem sabia. E aqui tem biblioteca, professor? Tem. Cara, professor, eu tô aqui 3 anos. Eu nunca entrei na biblioteca. E eu fiquei. Não, não é possível. Não é possível. O professor Lidiane foi substituto no Instituto de Campus Pix. Fiz muito e ensinava os meus alunos aí também. Perfeito. Perfeito, professora. Muito bem, professora Lisete. Ó, a professora Lisete incentivou os alunos e a gente tem que incentivar, gente. Olha como é importante isso aí. Certo? Essas questões. De chegar da melhor forma possível e mostrar o caminho. Porque aqui tem uma biblioteca, só é trancada. O pessoal de Juazeiro tá reclamando aí, viu? Tem uma biblioteca, porém tá trancada, meus queridos alunos. Olha aí, meus alunos, certo? Fazendo aí as suas observações. Então, vamos aí abrir a biblioteca para esses meus queridos alunos, gente, que eles querem pesquisar, eles querem, certo? Fazer os trabalhos de escola da melhor forma possível. Muito bem, meus queridos, reivindique. Vejam direitinho. É importante para vocês. Certo? É importante sempre serem pesquisadores, curiosos aí nessas partes, tá? Sejam curiosos, pesquisem, trabalhem, façam diferença, certo? Reivindique. Sabe por que está fechada às vezes a biblioteca? Porque ninguém chega lá na coordenadora, não chega ninguém aí na supervisão. Ei, eu queria usar a biblioteca hoje, que eu queria fazer uma pesquisa. Né? Tem isso, gente, também. Porque ninguém sabe o que calado quer. Ninguém sabe o que calado quer. Ninguém. Entendeu? Então tem que ser observado isso aí, meus queridos. Ok? Ou não? Então, meus queridos alunos, em lugares distantes, de centros, quase não tem internet. Então, vamos usar a biblioteca.
que é a melhor fonte de informação. Professor, quando eu fiz mestrado na faculdade, lá tem uma biblioteca que chama atenção bastante. Isso é bacana, ó. Que chama atenção. Isso é muito bom. Entendeu? Ah, deve ser o motivo. Exatamente, o motivo maior, porque a pessoa tem que chegar lá e falar. Manso também destacou que, independente de seus efeitos serem bons ou ruins, gente, as redes sociais já se afirmam e não há como voltar ao passado, não é? Eu não tenho como tirar, eu não tenho como, de forma alguma, dizer assim, vamos tirar as redes sociais. Vamos tirar as redes sociais. Entendeu? Nós temos, entendeu? Entendeu? Então, cuidado, gente. Então, nós temos que ter isso. Certo? Então, livros. Biblioteca do colégio, do estado, tem muitos livros riquíssimos, ó. O professor aí colocou. Tá vendo, pessoal de Juazeiro? Na biblioteca do colégio do estado tem muitos livros riquíssimos. Deixa esses livros aí, meus queridos. Esse conhecimento é o melhor lugar para vocês terem conhecimento. Certo? Não é em rede social, não. WhatsApp, Facebook, Instagram. Ok? Mas tem um lado bom. Olha só o senhor aí e nós aqui assistindo aulas. Verdade. A mídia, ela traz também seus lados bons, né? Não só os lados ruins. A grande discussão aqui, meus queridos alunos, é o jornalismo mesmo. Qual o papel do jornalismo nisso? O professor também demonstrou a preocupação com a diminuição de verbas, alegando que hoje não existe mais dinheiro para se fazer um jornalismo. Fora algumas exceções, não há mais capacidade econômica bancar a produção de notícias, que é algo muito caro. Não tem, gente. As mídias hoje em dia é totalmente diferente. A forma de patrocinar. Aí eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos. Alguns pontos importantes. Que é a questão das reformas, da democracia da mídia na América Latina. Desde 1900, ponto positivo, né, professora Elisete? É muito bom a sua participação. Desde 1990, gente, o sistema de mídia na América Latina tem sido influenciado pelas mudanças internacionais, incluindo a questão da desregulação, a extensão da rede comercial, TV a cabo. Então, essa crescente comercialização da mídia, a questão da proximidade de departamentos de marketing, a formação de corporações de mídia, profissionalismo das empresas, a queda do modelo da empresa familiar, o profissionalismo das redações versus a continuidade do partidarismo da mídia. Certo? Hoje, gente, na América Latina tem essa questão. A comercialização cresceu muito, o marketing. A mídia, hoje em dia, ela trabalha muito com isso. Se você for assistir hoje um jornal, principalmente esses jornais da nossa cidade, da capital, a professora Elisete vai dizer, meu Deus, tanta propaganda é essa? É mais propaganda do que notícia. Tenho certeza disso, que ela já observou. É porque a mídia visa muito essa questão de comercialização, mais do que informação. É um dos maiores pecados. Eles tentarem buscar só apenas a divulgação de uma marca ou produto. Certo? Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Entendeu? Deu para entender, meus queridos? Então, a formulação de corporação é muito importante.
A questão da profissionalização das empresas de mídia, novas mídias. Meu querido, tem que pensar nessas questões. A reforma da mídia e regulamentação. Tem que ter uma reforma, né? Existem projetos para reformas dessa questão da liberdade de expressão. Não sei se vocês já ouviram falar de reforma. Dizer assim, olha, vamos fazer uma reforma para a questão do controle das redes sociais, das mídias em si. Teve um país que fez isso. Eita, Cid Moreira é bom. Gostava também. Viu, professora Elisete? Cid Moreira, muito bom mesmo. Era muito bom. Jornalismo sério, focado, entendeu? Gostava muito, certo? Coisas maravilhosas. Um jornal muito sério, muito focado, muito objetivo. Aquele tipo de jornal ali, jornalismo, ele acabou morrendo, né, nos dias atuais. Olha, professora Elisete, o que aconteceu aí com o nosso país vizinho, a Argentina, que ele criou chamada Lei de Serviço de Comunicação Audiovisual, que foi aprovada no país em 2009, que acabou estabelecendo limites ao poder dos conglomerados da mídia. Olha só. E o Brasil quer copiar. Não sei se vocês sabem disso. Existem ideias para copiar a mesma ideia aí da Argentina. A mesma ideia. Aí cabe vocês se vocês são contra ou a favor disso. Professor João Paulo, você é contra? Professora Elisete? Professora Fabi? Professora Flávia? Meus queridos alunos de Juazeiro, do Piauí, de Lagoa do Sítio, de Miguel Leão, São Julião, de Beneditinos, Alto Alungar, Batalha, Jatobá, vocês são contra ou a favor da criação de uma lei? Aí me digam por que, se vocês são contra, justifique, e se vocês são a favor, e justifique. Lá na Argentina foi criada uma lei de serviço de comunicação audiovisual, que foi aprovada em 2009, que a lei impede qualquer campanha privada de televisão de ser dona de mais de 35% da qualquer companhia da mídia, requer que a publicidade seja regulada e estipula que licença seja renovada a cada 10 anos. Em cada 10 anos que as licenças não sejam renovadas, licença entre governo, entre a administração pública, entre a administração privada, além de esses contratos sejam renovados em 10 anos, seja em vez de 30, em vez de 20. Seja renovado há 10 anos, em vez de 20. Baixar mais. Que nenhuma firma sozinha pode ter mais do que 10 concessões de rádio. Que o rádio elétrico foi dividido em 3 terços. Um para o setor comercial, outro para o Estado, outro para terceiro, para iniciativas sem fins lucrativos. Ou seja, regular a televisão. Dizer assim, olha, televisão, qualquer tipo de mídia, seja regularizado pelo governo, seja regularizado pelo setor comercial, seja regulado por terceiros, sem fins lucrativos. Ou seja, a TV ser mais controlada. A TV. Vocês são contra ou a favor? No Chile, também fizeram a mesma coisa. Houve a inclusão na legislação de medidas para garantir a diversidade de programação, autonomia financeira, além de financiamento para a produção independente, para a TV durante o governo de Michelle Bachelet. O que eles fizeram? Né? Televisão. A Constituição do Equador de 2000 proíbe os acionários de entidades financeiras de possuir meio de comunicação. Pessoas ricas não podem ter meio de comunicação. É tudo controlado pelo governo, gente. Aí eu estou dizendo para vocês. Aí eu faço a pergunta. Vocês são contra ou a favor dessa regulação? Por quê? Pessoal de Juazeiro, vocês são contra ou a favor? Alguém é contra?
A favor da lei que controle. Você é contra a lei que controla as mídias? Você é a favor? Por quê? Hein, pessoal? Me digam vocês a opinião. Quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que através de uma lei de regulação da mídia seria a solução dos nossos problemas em relação ao fake news? Ou não, gente? Ia continuar a mesma coisa? Hein, pessoal? Vocês acham que iria continuar a mesma coisa? Pessoal, a opinião do professor Gilvan. Eu acredito que ia continuar a mesma coisa. Certo? Não ia conseguir fazer esse controle. Não iria conseguir fazer esse controle. Eu acredito que não ia conseguir. Na minha opinião. Sou contra em partes. Pronto, a professora Lisete colocou a opinião dela. O tempo e o bom porque abre a oportunidade para os outros, né? É bom por parte, né? Certo? Então, meus queridos, o controle não vai existir. Perfeito. O professor João Paulo coloca, eu sou contra essa lei de controle, porque assim perderia mais sentido ainda na definição de democracia. Opa! Exato. Realmente. A questão da democracia acabaria nessa discussão. Tá aí. Concordo com vocês. Verdade. Tá aí. Não discordo. Exatamente. O que mais? É isso mesmo, gente. O que vocês estão colocando aí é de suma importância. A gente acaba entendendo todas essas questões. Muito bom. Então a lei impede qualquer companhia, gente, pedir, vai impedir, mas não vai impedir, gente. Essas questões, essa lei não vai adiantar nada. Na minha opinião, não vai adiantar nada. Precisamos ter mais fiscalização e precisamos educar mais o povo. Precisamos fazer com que a educação ela se fortaleça, professora Elisete. Se eu fortalecer a educação, se eu investir em tecnologia, educação e pesquisa, eu acredito que vai diminuir muitas pessoas se tornarem alienadas. Se eu investir em educação e tecnologia. Para que as pessoas parem de ser alienadas, ser manipuladas, eu preciso só capacitar elas melhores. Fazer com que elas sejam mais intelectuais. Estudo, ciência e tecnologia, essa é a solução. Investimento em ciência e tecnologia. Isso sim mudaria o nosso país, na minha opinião, tá, gente? Não essas leis de controles. Entendeu? A comunicação pública no Brasil. Quais foram as conquistas e os futuros desafios? Pesquisadores acreditam que o novo marco regulatório para a mídia pode ser capaz de contemplar diferenças entre TV de Estado e públicas em relação ao setor comercial. Por exemplo, o programa de setor de comunicação de candidatura de um determinado candidato, em 2006, ressaltou que a democratização das comunidades é algo necessário. Tem que democratizar. A mídia pública não existe no Brasil, segundo esse jornal. Mas canais educativos, controlados pelo Estado e outros, representam poderes. Por exemplo, eu tenho um TV Senado. TV Senado tem um TV deles. A própria TV deles, né, para poder disseminar informações. TV Brasil, TV não sei o que, tem que ter.
Então, o programa do setor de comunicação, quando eu coloco aí os canais educativos, eles são importantes para a construção de uma sociedade mais democrática. Quando eu falo em relação à democratização da mídia, o Ministério das Comunicações do governo, gente, identificou 5 áreas de atuação para a questão da democratização da mídia. A primeira área que foi colocada aí para vocês, meus queridos, foi a criação de um novo marco regulatório, que é uma lei que possa regular mais a mídia. A regulação do artigo 221 da Constituição Federal, que fala sobre a liberdade de expressão, direitos autorais, tem que regularizar a internet, o marco da internet, tem que haver uma lei, segundo a Comunicação Brasil, como vocês são contra, e eu também sou contra, essa foi minha opinião, e a opinião de vocês bateram junto com a minha, mas o professor João Paulo e o professor Elisete vai ter um marco regulatório sobre a regulação da internet, da mídia e da TV. E depois dessas eleições, vocês podem escrever o que eu estou dizendo. Depois das eleições, vai ter um marco regulatório em relação à mídia, na questão das mídias, tá? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Mídia. A terceira revolução industrial traz consigo a expansão da globalização, que introduziu novas tecnologias originárias da informática, da microeletrônica e de novos processos de produção, como a robotização e a automação. A mídia hoje em dia, gente, ela é considerada como um quarto poder. Vocês sabiam disso? Que a mídia é considerada como um quarto poder. Por quê? Ela tem um grande poder de controle, de manipulação. Vocês sabiam disso? Ela tem um grande poder, como já havia falado desde o início para vocês. Ela tem um grande poder. Ela se tornou, gente, possível. A mídia, o quarto poder, ela se tornou mais forte devido à globalização. Certo? Então, as informações, hoje em dia, ela vem em tempos reais, mas muito distorcida. Ela vem em tempo real, porém muito distorcida. Então, o quarto poder no Brasil, ele já é considerado um dos poderes do Brasil. Então, quem é o quarto poder hoje? Nunca se esqueçam disso, tá? O quarto poder se trata de uma expressão para declarar que o jornalismo e os meios de comunicação em massa podem exercer determinada influência sobre a sociedade. O quarto poder é isso. Quarto poder, se alguém nunca ouviu falar sobre o quarto poder, está aí. O quarto poder trata-se de uma expressão utilizada para declarar que o jornalismo e as mídias de comunicação em massa podem exercer determinada influência sobre a sociedade. Sério, professor? Então nós temos aí esses poderes. Certo? Nós temos esses poderes. E agora nós temos o quarto poder. Certo? Propósito. Quarto poder. Quantos poderes nós temos hoje? Nós não temos o poder executivo, nós não temos o poder legislativo, nós não temos? Pois é, gente. Hoje nós temos o quarto, que é as questões das mídias sociais. Essa ideia de manipulação de informações. Qual o propósito do quarto poder? Aí vocês têm que entender, têm que estudar e ver os perigos desse quarto poder. O que esse quarto poder pode trazer de malefícios para a sociedade a curto e a longo prazo. Ressalta-se que as novas tecnologias criaram e desenvolveram sociedade em rede. Segundo esse autor, foi por meio da mídia que a economia capitalista gira pelo mundo. Ela está penetrando, gente, em todos os setores da produção, reorganizando esse quarto poder. Ou seja, gente, hoje em dia, o ouro em pó, hoje a moeda mais forte de qualquer empresa ou de qualquer país
é se ele conseguir informações. Hoje não é quem tem a maior bomba atômica. Hoje não é quem tem a maior tecnologia. Hoje, quem tem maior informação. Que tiver país, empresas, que tiver maior número de informações concretas, ele é o mais forte. Destaca-se que a informação é a moeda mais forte do milênio. E quem possui detém poder. Quem tem o maior número de informações detém o poder. Entendeu? Se você tiver informação em todo o país, por isso que tem alguns países, gente, que se resguardam. Eles não utilizam muita tecnologia para não ser invadida. Ataques cibernéticos. Conseguiram compreender? Aqui essa primeira parte que eu estou colocando aí para vocês sobre a importância da mídia. Conseguiu, meu diretor? Tranquilo? Então, meus queridos, alguma dúvida em relação ao que é o quarto poder, qual a importância dos poderes do quarto poder e da mídia, meus queridos? Então, trouxe essa visão para vocês, espero que vocês tenham entendido, certo? Nós vamos agora, nós vamos para a nossa terceira aula, que é o projeto, né, interdisciplinar 1. Então, não sai daí que a gente volta já já.